boa tarde, pessoal. Sou Sátila Silva, gerente de planejamento na LG, Lugar de Gente. Estamos aqui mais uma vez com um evento sobre o e-social e contando agora com duas presenças aqui para me ajudar nessa empreitada de passar mais conhecimento para vocês referente a esse tema. Hoje nós vamos abordar um tema que é bastante discutido, que é saúde e segurança do trabalho. Esse é um tema que gera polêmicas com relação à segurança das informações médicas e de saúde do trabalhador, mas em contrapartida também gera um desconforto nas empresas com relação a como prestar essas informações, e a gente está aí alguns meses na exigência dessas obrigações e achamos por bem, então, trazer já de forma mais antecipada possível os esclarecimentos necessários para que vocês se sintam aí mais preparados para fazer a transmissão dessas informações. Estou aqui com o Luiz Antônio, que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Obrigada, Luiz, pela sua disponibilidade em participar com nós desse evento, né? Nós que agradecemos pelo convite. Tenho certeza que você está sendo bastante demandado, né, com relação a esses eventos, esclarecimentos de dúvidas sobre esse tema. E também temos o Kilder, que é líder de projeto da empresa SOC, que é uma parceira da LG na disponibilização das soluções voltadas para a saúde e segurança do trabalho. Nosso evento, o Luiz vai fazer uma breve introdução sobre o e-social, quais são os impactos do e-social, vai falar também sobre aí a vertente de saúde e segurança do trabalho, e em contraponto a isso, nós vamos depois, ao final, falar como atender, né, como as empresas, através de uma solução de software, podem atender essas exigências que o e-social exige das empresas. Então, vou migrar aqui para a apresentação e, ao final, nós voltamos para tirar as dúvidas de vocês com relação a esse tema. Podemos começar? Podemos. Bom, boa tarde a todos e a todos que nos assistem aí nesse webinar. Agradecer o convite feito pela LG para virmos aqui esclarecer e tratar desses temas relacionados aos eventos de saúde e segurança e sua relação com o e-social. Agradecer também aqui a presença do Kilder, que ao final irá falar um pouco aí sobre o seu sistema. Bom, primeiramente eu vou apresentar aqui um cenário atual sobre o e-social para que, eventualmente, alguém que não tem conhecimento ainda acerca do e-social consiga compreender um pouco aonde é que nós estamos aí em relação aos eventos de saúde e segurança. O cenário que nós temos hoje no mundo do trabalho é um cenário que as empresas, os empregadores em geral, eles prestam várias informações, e muitas vezes informações repetidas a diversos órgãos e até mesmo ao mesmo órgão. Por exemplo, a empresa, quando admite um trabalhador, essa empresa ela registra um empregado no livro de registro de empregados, informa ao final daquele mês essa admissão no CAGED, envia essa informação de admissão lá na GFIP, a GFIP do mês em que o empregado foi admitido já contempla essa admissão, e isso causa, esse sistema atual, esse modelo atual, ele causa uma certa ocorrência de vários erros em razão dessa multiplicidade de informações. E muitas vezes aquilo que deveria ser a mesma informação, muitas vezes não é a mesma informação. Nós temos também o problema da intempestividade. Nós temos declarações anuais, a exemplo da RAIS e da DIF, em que uma vez por ano a empresa presta essas informações relativas ao ano que terminou, e muitas vezes o momento em que ele está prestando a informação está muito distante do momento em que houve o fato, em que houve aquela admissão, o pagamento de uma remuneração. Além disso, nós temos a questão da insegurança na guarda. Essas informações, hoje, muitas delas ficam armazenadas nas empresas, e quando há algum sinistro na empresa, um incêndio, uma inundação, uma troca de um contador para outro, o novo contador não tem essas informações relativas ao período anterior. Então, esse é o modelo que nós temos hoje, de as empresas repetindo as informações a diversos órgãos e muitas vezes até ao mesmo órgão.
Como é que a gente passa aqui? Aqui, tá. Então, nós temos a proposta do E-Social, que nós podemos resumir como uma nova forma de registro de eventos trabalhistas. Essa nova forma, ela visa eliminar essa redundância de informações que atualmente os empregadores têm de prestar. Ela padroniza a forma de envio com que as empresas prestam as informações aos órgãos governamentais. Nós temos a tempestividade. Essas informações serão prestadas à medida que os fatos vão acontecendo. E isso, com certeza, irá contribuir com a melhoria aí da qualidade dessas informações. E, por fim, a qualificação da informação. Essas informações, ao serem prestadas, elas passam por um processo de validação. Então, hoje, se um empregador envia a informação lá na GFIP de um empregado com o nome de uma pessoa, o CPF de outra, o número do NIS de outra, essa informação hoje é recebida tanto na GFIP, quanto no CAGED, quanto na RAIS. No E-Social, não. No E-Social, essas informações passam por validações e elas apenas serão recebidas se passadas por essas regras de validação que o ambiente nacional do E-Social irá aplicar no momento da sua recepção. Além disso, outras validações também serão aplicadas. Por exemplo, o empregador ele não consegue mandar a informação de folha de pagamento de um trabalhador que não conste previamente como empregado daquela empresa. Todas essas validações, essas regras que serão impostas no momento do recebimento de uma informação, irá, com certeza, contribuir com a melhoria da qualidade das informações prestadas. Então, o modelo do E-Social é esse, que as empresas prestam, através de um único canal, as informações ao E-Social, ao ambiente nacional do E-Social, foi construído e mantido pelo SERPRO, que é a empresa contratada pelos órgãos partícipes do E-Social. Quais são os órgãos partícipes do E-Social? São o Ministério do Trabalho, a Receita Federal, a Caixa Econômica Federal e a Previdência Social, que é representada tanto pelo INSS quanto pela Secretaria da Previdência Social. Então, as empresas prestam as informações através desse canal único e essa informação sendo recebida no ambiente nacional do E-Social, ela é repassada a esses órgãos, e aí os órgãos, dentro do limite de suas competências, irão receber essas informações, irão tratar essas informações e vão dar a utilização devida, como eu já disse, dentro do limite de cada uma, dentro do limite de competência de cada um desses órgãos. O E-Social, há uma previsão de eliminação ou de substituição de diversas das atuais obrigações. Por exemplo, a GFIP, que inclusive já tem aí a data marcada para que ela seja substituída pelo E-Social. Nós iremos mostrar que data é essa lá na frente. Nós temos o CAGED, que também será substituído. A RAIS, tanto a RAIS quanto a DIF, provavelmente nós teremos um ano fechado de RAIS e DIF, juntamente com o E-Social. Nós temos a possibilidade de os empregadores substituir o livro de registro de empregados pelo E-Social, para isso, há um campo lá no evento S1000, que é o campo o evento onde as empresas prestam as suas informações cadastrais, e lá nesse evento, a empresa informa que opta pelo registro eletrônico de empregados. As empresas que tiverem feito essa opção, a partir de um determinado momento, ela terá substituído a sua obrigação de registrar os empregados no livro de registro de empregados pela informação, pelo envio dos eventos de admissão, de alteração contratual, alteração cadastral, afastamentos, enviados ao E-Social. Teremos também a substituição da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, a CD, que é a Comunicação de Dispensa do Seguro-Desemprego, que praticamente a reforma trabalhista já
já fez a sua substituição, a carteira, que também poderá passar a ser no formato eletrônico. A partir de um determinado momento, os trabalhadores brasileiros poderão optar pela carteira de trabalho eletrônico, e aí esses trabalhadores não mais terão aquela carteira, esse atual modelo, que é a carteira, aquele caderninho azul, onde os empregadores lançarão as informações. Os empregados que tenham feito a opção pela carteira eletrônica, os seus empregadores não mais irão anotar naquela carteira, e sim, com o envio das informações ao E-Social, essas informações irão alimentar um aplicativo em poder do empregado, e ele irá poder apresentar esse aplicativo as diversas hipóteses em que ele tem que atualmente apresentar a sua carteira profissional. Temos também a substituição do perfil profissiográfico previdenciário e a substituição da DCTF, que a partir de julho desse ano, as empresas do primeiro grupo também já terão substituído aí a DCTF pela DCTF Web, já a partir de julho desse ano. Além de outras obrigações que poderão vir, com o passar do tempo, a serem substituídas pelo E-Social. O E-Social, ele tem basicamente 3 objetivos. O primeiro dele, os direitos garantidos, onde o destinatário desse direito, desse objetivo, desse resultado, são os trabalhadores, que a partir da implantação do E-Social irão ter uma facilidade maior ao buscarem os seus direitos previdenciários. Muitos direitos trabalhistas que atualmente não eram cumpridos, não eram garantidos pelos seus empregadores. Agora, nesse momento em que os empregadores estão fazendo essa análise dos seus processos, estão identificando eventuais pontos da nossa legislação que não eram seguidos, e acredita-se aí que muitos desses direitos que atualmente, até então, não eram garantidos, irão passar a ser a partir da utilização do E-Social. O segundo resultado, que são os processos simplificados, cujo destinatário são os empregadores. Nós não temos dúvida que a médio e longo prazo, os empregadores terão os processos simplificados com essa unificação da prestação das informações. É bem verdade que, nesse primeiro momento, talvez esteja causando aí uma preocupação maior, a necessidade de um trabalho aí de análise para que as empresas consigam fazer a implantação do E-Social. Mas não há dúvida que, a médio e longo prazo, passada essa fase inicial, os empregadores terão uma simplificação no cumprimento das suas obrigações. E o terceiro resultado, que são as informações consistentes, e aí cujo destinatário são os órgãos governamentais. A partir da utilização do E-Social, com a aplicação das regras de validação, com esses batimentos que serão feitos no momento da recepção das informações, os órgãos passarão a ter informações muito mais consistentes do que essas que eles recebem atualmente pelos atuais canais de informação aos órgãos competentes, aos órgãos governamentais. Então, nós temos aí um resumo dos 3 principais resultados esperados com o E-Social, identificando os 3 principais beneficiários. O primeiro, os empregados; o segundo, os empregadores; e o terceiro, os órgãos governamentais. Como é que vai funcionar o E-Social? Basicamente, os empregadores e os entes públicos também, porque o E-Social ele não vai ser utilizado apenas pelos empregadores, mas também por todos os entes públicos, eles irão poder enviar as informações ao E-Social através de 2 formas. A primeira, que acredita-se que seja a mais utilizada, que será a mais utilizada, através de um web service, ou seja, uma plataforma em que os sistemas utilizados pelas empresas irão se comunicar com o ambiente nacional do E-Social, e esse próprio sistema interno, ele irá enviar essas informações ao E-Social.
A segunda forma é através de um portal web, semelhante a essa plataforma que, desde outubro de 2015, já está disponível para os empregadores domésticos. Então, desde outubro de 2015, os empregadores domésticos já prestam informações ao E-Social. O empregador doméstico não sabe, na verdade, nem precisa saber, mas quando ele está utilizando aquele ambiente que hoje é disponibilizado para ele, e ele vai lá e cadastra o seu empregado doméstico, no momento em que ele confirma aquele cadastro, o que aquela aplicação faz é gerar um arquivo XML de um evento de admissão e encaminhar ao E-Social. Quando ele, todo mês, ele abre a folha de pagamento, lança as informações e fecha a folha e confirma o fechamento da folha, aquela aplicação gera um arquivo XML de um evento de remuneração e envia ao E-Social. Então, aquela aplicação para o empregador doméstico nada mais é do que um gerador de arquivo XML, e não só de gerador, mas também de uma aplicação que encaminha esse arquivo XML gerado por ele para o ambiente nacional do E-Social. Essa mesma função será feita, será desempenhada pelos aplicativos, pelos sistemas internos que as empresas, que os escritórios de contabilidade utilizam. Utilizando as informações dos seus sistemas, esse sistema irá gerar o arquivo XML e encaminhar as informações ao E-Social. Quando esse arquivo XML ele chega ao ambiente nacional do E-Social, esse arquivo irá ser submetido, como nós já falamos, a algumas validações, alguns batimentos. O primeiro dele é, lá no cadastro do CNPJ da Receita Federal, verificar se aquele CNPJ que está tentando mandar um arquivo, se realmente aquele CNPJ existe, se ele está ativo. Da mesma forma, aquele trabalhador que está sendo informado num evento de admissão, por exemplo, o Ambiente Nacional do E-Social faz uma checagem se o número do CPF, o nome e sua data de nascimento estão consistentes com as informações que constam no cadastro CPF da Receita Federal. Passada por essa validação, irá ser feito também um batimento com o número do NIS daquele trabalhador lá no cadastro CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, apenas se passar por essas duas validações, é que aquele evento que informa tanto o cadastramento inicial quanto a admissão de um trabalhador, é que aquele evento, aquele arquivo, será aceito pelo Ambiente Nacional do E-Social. Depois disso, serão aplicadas também outras regras de validação. Por exemplo, se a empresa está tentando mandar o evento de afastamento de um trabalhador, o E-Social verifica se aquele trabalhador consta como empregado ativo naquela data, naquele empregador. Se passada por essa regra, aí sim é que o Ambiente Nacional do E-Social recebe aquele arquivo. Depois que passa por essas validações, esses arquivos serão armazenados no Ambiente Nacional do E-Social. Então, diferentemente do que algumas pessoas dizem, o E-Social não é um grande banco de dados. O E-Social é um repositório de arquivos. Então, esse mesmo arquivo XML que a empresa envia ao E-Social, esse mesmo arquivo é que ele é armazenado no Ambiente Nacional do E-Social. O que o SERPRO, enquanto gestor, enquanto agente operacionalizador do E-Social, irá construir é uma tabela que é o que nós chamamos de RET, que é o Registro de Eventos Trabalhistas. É uma tabela onde ele vai cruzar as informações minimamente apenas para fazer essa aplicação das regras de validação. Então, as informações necessárias à aplicação dessas regras de validação é que serão armazenadas no RET, que é o Registro de Eventos Trabalhistas. Passada por essas regras, esse arquivo original que a empresa encaminhou, ele é armazenado no Ambiente Nacional do E-Social e também será distribuído para os órgãos partícipes do E-Social
para, como eu já disse, dentro de suas competências, fazerem a devida aplicação em decorrência daquelas informações prestadas. Então, essa, em linhas gerais, é o que nós chamamos de arquitetura do e-social. Como irá funcionar o processo de envio e de recebimento dos arquivos. O modelo do e-social, como nós já falamos, é o modelo que nós chamamos de eventos. Cada fato trabalhista que foi considerado importante pelo Comitê Gestor do E-Social, ele foi, podemos dizer assim, foi transformado em um evento. Então, cada um daqueles fatos trabalhistas relevantes, eles serão comunicados aos órgãos governamentais através do envio dos eventos do E-Social, cujo formato é um arquivo XML. Esse envio de informação, o envio desse arquivo, ele passa por alguns procedimentos. O primeiro é o de assinatura. Então, não é qualquer pessoa que pode mandar um envio, o envio de um arquivo em nome de qualquer empregador. A regra geral é que apenas aquele empregador, utilizando o certificado digital padrão CP Brasil, ou em alguns casos, quando ele não é obrigado a utilizar o certificado digital, ele enviando através de um código de acesso. Para que isso? Para que nós tenhamos certeza de que quem está prestando a informação realmente é aquele empregador, para que se aplique aí a teoria do não repúdio. O empregador ele não poder alegar depois que não foi ele quem enviou aquela informação. Então, aquele arquivo, ou ele é enviado mediante a sua própria assinatura, ou ele pode ser transmitido ou ele pode ser transmitido por um procurador que detém o poder que foi expressamente dado pelo empregador. Ele pode nomear um procurador para que o procurador envie determinados tipos de eventos. Com certeza, aí é objeto aqui desse nosso webinário, os eventos de saúde e segurança. Existe uma previsão de que muitas empresas que não têm o serviço, o SESMIT próprio, ele contrata uma empresa uma clínica especializada em saúde e segurança, é possível as empresas passarem a procuração para aquela clínica, para que a clínica mande em nome daquele empregador que o nomeou como procurador, envie as informações referentes aos eventos de saúde e segurança. O terceiro ponto, como nós já falamos, são as validações. Todo evento, ao ser recepcionado no ambiente nacional do E-Social, ele irá passar por aquelas regras de validação que nós já fizemos referência. Quando o empregador, utilizando o seu sistema através do Web Service, ele manda um arquivo, o ambiente nacional do E-Social irá dar um protocolo de recebimento e, para isso, ele vai simplesmente olhar se o layout daquele arquivo está de acordo com o layout definido. Se passado por essa primeira validação, o CERP fornece a ele o protocolo de recebimento. Depois, isso em questão de minutos, de segundos, depois o ambiente nacional do E-Social, ele vai abrir aquele arquivo, vai aplicar as regras de validação e, depois de passado por essas regras, é que ele vai dar o recibo de entrega daquele arquivo. É o recibo de entrega que comprova que o empregador cumpriu com sua obrigação de prestar informação ao E-Social. O que é que muitas empresas têm feito aí nessa preparação para a implantação do E-Social? Primeiro, sobretudo as empresas de médio e grande porte, têm constituído grupos de implantação e nesse grupo ele procura envolver pessoas de todos os setores que são atingidos, que têm alguma relação com o E-Social. O primeiro deles, certamente, é o setor de
de pessoal, o setor de RH, o setor de saúde e segurança, o setor jurídico da empresa. Existem algumas informações no E-Social que certamente serão originadas lá no setor jurídico, o setor de gestão de contratos e todos os outros setores, o setor de tecnologia de informação e todos os outros setores que eventualmente tenham algum impacto aí da implantação da E-Social. Mas, além de todos esses setores, um setor que é de suma importância ter alguma representação nesse grupo é o setor, são os gestores da empresa. É muito importante que os gestores da empresa compreendam a importância e a dimensão do E-Social para que todas as pessoas envolvidas com esse processo realmente tenham participação nessa fase de implantação e aí consigam fazer a implantação do E-Social de uma forma tranquila, sem atropelos. Esse grupo de implantação certamente será encarregado de fazer uma revisão dos atuais processos internos que os empregadores adotam e muitas vezes ele irá verificar que eventualmente algum desses processos estão em confronto com a legislação trabalhista ou com a legislação previdenciária ou até mesmo a legislação tributária. Depois de se verificar esses processos que eventualmente precisam passar por algum ajuste, as pessoas que compõem esse grupo terão de fazer uma intervenção para que esses processos sofram alguma alteração e aí sim conseguir fazer a implantação do E-Social. E o terceiro ponto, que é de fundamental importância, é a qualificação cadastral. Nós já falamos um pouco atrás que no momento de recebimento das informações, o E-Social irá fazer uma checagem no cadastro da Receita e no cadastro do CNIS. Mas as empresas não precisam esperar esse momento, no momento de envio de um evento de admissão ou de cadastramento inicial de um trabalhador, nesse momento é que a empresa sabe que o trabalhador tem alguma divergência na Receita ou no CNIS. Já está, desde o início do ano passado, já está disponível para todos os empregadores uma ferramenta onde eles podem previamente fazer a qualificação cadastral dos seus empregados. O seu próprio sistema de folha pode gerar um arquivo com todos os dados em um formato já pré-definido, com todos os dados dos seus empregados, como também ele pode, se for o caso, uma empresa de porte pequeno, pode alimentar essa aplicação com os dados dos empregados, que é o nome, CPF, data de nascimento e NIS. E essa aplicação devolve para o empregador com a informação de quais são daqueles empregados que estão com os dados qualificados, ou seja, os dados consistentes nessas duas bases, e quais são os empregados que precisam de algum ajuste aí em uma dessas duas bases. No final de fevereiro, o Comitê Gestor teve de tomar uma decisão, porque nós ainda tínhamos alguns problemas em relação ao CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E esses problemas não foram resolvidos a tempo. Por isso, no final de fevereiro, o Comitê Gestor teve de tomar uma decisão que foi flexibilizar a regra em relação ao CNIS. Então, se o empregador vai enviar tanto o cadastramento inicial quanto a informação de admissão de um novo empregado ao E-Social e os dados estão consistentes na base do CPF, mas não estão consistentes na base do CNIS, o Ambiente Nacional do E-Social devolve a informação de que aquele empregado tem uma inconsistência no CNIS, mas mesmo assim recebe o arquivo relativo àquele empregado. Dá um aviso, mas recebe a informação. E aí a empresa, juntamente com o empregado, tem de verificar o que é que precisa ser feito para que ocorra essa regularização cadastral. É muito importante que, mesmo tendo havido essa flexibilização, que as empresas continuem, juntamente com os empregados, trabalhando para que venham a fazer o saneamento do cadastral de todos os seus empregados, porque a partir de um determinado momento, essa chave vai ser religada e aí os empregadores não irão conseguir enviar as informações quando houver alguma divergência em relação ao CNIS.
O cronograma de implantação do E-Social, nós temos os empregadores e os órgãos públicos divididos em 3 grupos, em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que são as empresas que têm faturamento superior a 78 milhões de reais em 2016. Os demais empregadores, exceto órgãos públicos, compõem o segundo grupo, e o terceiro grupo, que são os órgãos públicos, que aí compõem esse terceiro grupo e irão passar a prestar as informações apenas a partir de janeiro de 2019. No final do ano passado, também, após uma extensa negociação dentro do GT Confederativo, foi instituído o que o Comitê Gestor do E-Social chamou de faseamento do E-Social. Então, aquelas empresas do primeiro grupo que têm faturamento superior em 2016, superior a 78 milhões, que iriam, a partir de janeiro de 2018, enviar todas as informações ao E-Social, com esse faseamento, a partir de janeiro, eles passaram a ser obrigados a enviar apenas os eventos de tabelas. Então, todos os eventos, a tabela de rubrica, tabela de estabelecimento, tabela de horários, essas tabelas foram as que os empregadores, no mês de janeiro e fevereiro, tiveram de enviar ao E-Social. A partir de março de 2018, o primeiro grupo de empresas começaram a enviar os eventos não periódicos, que são os eventos de admissão, alteração cadastral, alteração contratual, afastamentos temporários, os desligamentos e os avisos prévios. A partir de maio de 2018, portanto, a menos de um mês daqui para frente, essas empresas do primeiro grupo passarão a enviar os eventos periódicos e os eventos do REINF. A partir durante o mês de maio e junho, essas empresas irão mandar os eventos periódicos, mas irão mandar também a GFIP. Então, nós vamos ter, em relação a esse primeiro grupo, 2 meses de as empresas mandando os eventos periódicos e mandando também os eventos, mandando também a GFIP. Só a partir de julho de 2018 é que essas empresas não mandam mais GFIP e mandam apenas os eventos do E-Social. E essas informações dos eventos periódicos que forem enviadas ao E-Social, essas informações é que vão alimentar a DCTF Web e o novo Fundo de Garantia. E aí, a partir da competência julho de 2018, é que a guia de recolhimento da contribuição previdenciária e a guia de recolhimento do Fundo de Garantia serão geradas não mais com base na GFIP, e sim com base nas informações enviadas ao E-Social e aí geradas a partir do sistema DCTF Web, que é um sistema mantido pela Receita Federal, e através do novo FGTS, que é essa nova plataforma que a Caixa Econômica Federal irá disponibilizar a partir da competência julho. E a partir da competência janeiro de 2019, é que os empregadores passarão a enviar as informações de saúde e segurança. Então, esses eventos que nós iremos entrar um pouco em detalhe a partir de agora, é que serão enviadas, esses eventos serão enviados a partir de janeiro de 2019. As demais empresas que não estão enquadradas no primeiro grupo irão enviar as informações a partir de julho de 2019, também com um faseamento de 2 em 2 meses, uma nova fase. Julho, os eventos de tabela, setembro, os eventos não periódicos, novembro, os eventos periódicos e REINF, e janeiro de 2019, os eventos de saúde e segurança e a substituição da GFIP, a substituição da GFIP pela DCTF Web e o novo Fundo de Garantia. E os órgãos públicos entram a partir de janeiro de 2019 também com o faseamento de 2 em 2 meses, uma nova fase para que eles passem a prestar as informações.
O slide aqui tem na verdade, seria julho de 2019, os eventos de saúde e segurança de CTF Web novo FGTS. Esse primeiro grupo de empresas, há uma previsão de cerca de 14 mil empresas que estão no primeiro grupo, mas essas 14 mil empresas representam cerca de 30% dos trabalhadores. Então, apesar de ser um número pequeno de empresas, mas é um número muito grande de empregados, cujos empregadores já estão enviando as informações ao E-Social. E agora nós vamos entrar nos eventos de saúde e segurança propriamente dito. Houve uma certa confusão por parte de alguns, e alguns pensaram que, desde janeiro de 2018, que as empresas já tinham de enviar, as empresas do primeiro grupo, já tinham de enviar as tabelas de ambientes a sua tabela de ambientes. Mas, se nós olharmos a resolução número 2 do Comitê Diretivo, que foi alterada no final do ano passado, nós vamos olhar que no artigo 2º, parágrafo 1º, diz aqui, de forma muito clara, que a prestação das informações dos eventos relativos à saúde e segurança devem ocorrer a partir de janeiro de 2019, pelos empregadores e contribuintes. Aqui se refere aos incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º, que são exatamente as empresas do primeiro grupo e as empresas do segundo grupo. Então, todos os empregadores devem enviar as informações de saúde e segurança a partir de janeiro de 2019. Se nós olharmos aqui, quais são as informações que nós temos no E-Social? Nós temos no E-Social as informações de admissão, de alterações contratuais, cadastrais, dos afastamentos temporários, de saúde e segurança, os eventos de desligamento, reintegração e processo trabalhista. Temos também algumas informações relativas aos trabalhadores sem vínculo. Então, existem alguns trabalhadores sem vínculo, cuja importância o Comitê Gestor reconheceu e entende que, em relação a esses trabalhadores sem vínculo, devem ser prestadas informações também, tanto cadastrais quanto contratuais. Podemos dar o exemplo aqui dos estagiários. Os estagiários, por conta da lei que regula o estágio, há um artigo nessa lei que diz que as normas de saúde e segurança serão aplicáveis aos estagiários. Por conta disso, que em relação aos estagiários, devem ser enviados também os eventos de saúde e segurança em relação a eles. Agora nós chegamos nos eventos de saúde e segurança propriamente dito, que são, basicamente, o evento de tabela de ambientes, que é o evento 1060, em que a empresa irá, baseado no seu PPRA, no seu LTCAT, irá fazer um mapeamento de todos os ambientes que existem naquela empresa, identificando todos os riscos que existem em cada um daqueles ambientes. Depois a empresa encaminha o evento Condições Ambientais. Nesse evento, a empresa irá listar todos os seus empregados, dizendo em qual daqueles ambientes esse trabalhador trabalha, em qual ou quais poderá ser atribuído até 99 ambientes a cada um dos empregados, e daqueles riscos que existem em cada um daqueles ambientes, quais são os riscos que são aplicáveis àquele empregado individualmente. É possível, então, que existam alguns riscos que existem naquele ambiente, mas, por alguma razão, aquele empregado não está sujeito àquele risco. Por exemplo, se no ambiente existem 3 riscos: calor, ruído e poeira, e um trabalhador trabalha naquele ambiente, mas trabalha no turno da noite, em que à noite não há o risco de ruído, por exemplo. Então, mesmo o empregado trabalhando naquele ambiente, ele pode não ter atrelado a ele os 3 riscos do ambiente, e sim apenas 2 riscos. Nós temos o outro evento, que é o 2241, onde o empregador irá listar apenas os empregados que trabalham em condição insalubre, perigosa, ou que gera direito à aposentadoria especial, e lá irá listar esses empregados e irá dizer também
em qual daqueles ambientes o empregado trabalha e a quais riscos esse empregado está sujeito. E temos também o evento monitoramento da saúde do trabalhador, onde o empregador irá informar ao E-Social quando foi que o empregado foi submetido a algum daqueles exames previstos na NR7, tanto o exame admissional, demissional, periódico, mudança de função, o demissional, ou o de monitoração pontual. Então, o empregador irá informar a qual exame o empregado foi submetido e dando informações relativas a esse exame. Nós temos também o evento de saúde e segurança, que é o evento CAT, o evento onde o empregador irá informar quando ocorrer algum acidente de trabalho, ele irá enviar o evento CAT, e esse evento irá substituir o atual sistema hoje utilizado pelas empresas, que é o evento, o sistema CAT Web. O sistema CAT Web, ele vai deixar de existir? Não, ele vai continuar a existir, porque aquelas outras pessoas que hoje podem emitir CAT, o médico, a autoridade policial, um auditor fiscal, o sindicato, qualquer pessoa, um familiar, qualquer pessoa que hoje pode elaborar uma CAT e hoje utiliza o CAT Web, essas pessoas irão continuar a utilizar o sistema CAT Web. Apenas os empregadores é que irão migrar do CAT Web para o sistema, para o envio do evento de CAT ao E-Social. Então, nós podemos resumir que o E-Social irá substituir duas atuais obrigações. A primeira, duas atuais obrigações relacionadas à saúde e segurança. A primeira é o PPP, e nós não temos um evento PPP específico. As informações que hoje estão no PPP, no E-Social, elas estão espalhadas em diversos eventos. No 2240, que é o Condições Ambientais, no 2241, que é o Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial. O evento CAT, a obrigação CAT é que sim, nós temos um evento específico, que é o evento S2210, e esse irá substituir para os empregadores o atual sistema CAT Web. Algumas obrigações de saúde e segurança, elas não serão substituídas. Eu já escutei algumas pessoas dizerem, o E-Social ele vai substituir o PPRA, o PCMSO, o LTCAT, o ASO. Não, essas obrigações continuam a existir. Aliás, se eles já tinham uma importância muito grande, eles passarão a ter uma importância maior agora, porque com certeza é baseado em um PPRA bem elaborado, que a empresa irá ter condições de construir a sua tabela de ambientes, irá prestar as informações relativas a condições ambientais e o evento insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. O PCMSO, ele continua a existir também, e ele serve de elementos para que a empresa aplique esse programa e elabore e submeta os seus empregados aos exames que deve submeter e aplique também as diversas outras diretrizes que esse programa traz. O LTCAT também, em parceria com o PPRA, ele serve de um bom elemento para que as empresas prestem as informações, tanto à tabela de ambientes, quanto ao evento 2240. E o ASO, esse documento, ele é o documento que o médico emite, tão logo realiza um exame médico no empregado, o médico irá continuar a emitir o ASO, a fornecer uma cópia do ASO para o empregado. Então, essas obrigações, elas não serão substituídas pelo E-Social. Então, aqui um resumo das informações do E-Social, de saúde e segurança no E-Social. A empresa constrói a sua tabela de ambientes, é o evento 1060, depois ele vincula todos os seus empregados a um desses ambientes que foi previamente identificado no evento 1060, depois ele lista apenas os empregados que trabalham em condição
insalubre, perigosa ou que gera direito à aposentadoria especial, lá no S2241, e ele, em paralelo, ele encaminha as informações, que é o S2220, a informação relacionada ao monitoramento da saúde do trabalhador. Tributação sobre o meio ambiente. O E-Social ele não muda nada em relação à tributação sobre o meio ambiente. Então, a GILRAT continua a ser identificada de acordo com o KNAI preponderante de cada estabelecimento. Nós temos o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, que é o que chamam de dosador do SAT. Então, de acordo com o número de acidentes que ocorrem em cada estabelecimento especificamente, cada um desses estabelecimentos, ele tem a definição do FAP. E o financiamento da aposentadoria especial. Então, todas as empresas que mantêm empregado, que trabalham em condição que gera para ele o direito a uma aposentadoria especial, essas empresas elas têm uma tributação do adicional para financiamento da aposentadoria especial. E como é que a DCTF-Web, por exemplo, irá saber se aquele empregador deve ou não ter o recolhimento desse adicional? Aí essa identificação não é com base nas informações do evento S2241, e sim com base em um campo que nós temos no evento S1200, que é o evento de remuneração. Então, o empregador, ao informar o valor de remuneração de um trabalhador, ele diz se aquele empregado, naquele mês, trabalhou em uma condição que gera direito à aposentadoria especial. E é baseado nessa informação do evento 1200 que a DCTF-Web saberá se deverá acrescer esse adicional de 12%, 9% ou 6% para que o empregador recolha de adicional para financiamento da aposentadoria especial. Nós temos algumas perguntas aqui que nós já trouxemos aqui para que nós mesmos apresentemos a resposta. A primeira: o grau de exposição informado no 1200 está de acordo com as informações que constam nos eventos de saúde e segurança? Isso que eu acabei de falar. De nada adianta o empregador identificar e mapear no evento 2240, no evento 2241, que o empregado trabalha em condição que gera direito à aposentadoria especial, se ele não informa lá no 1200 esse dado que o empregado trabalha naquela condição. Ou seja, essas informações do 2240 e 2241, elas têm de estar em consonância com as informações que são prestadas no evento S1200. O pagamento da insalubridade ou periculosidade está em consonância com as informações lançadas no evento de saúde e segurança. Então, é possível que hoje, é muito comum hoje você encontrar empresa que paga insalubridade, que paga periculosidade aos seus empregados, mas não faz o devido mapeamento lá no PPRA. E com o E-Social, os órgãos irão poder fazer essa checagem das informações que foram prestadas nos eventos de saúde e segurança com as informações que constam na folha de pagamento. As mudanças de função informadas no E-Social estão sendo acompanhadas pelo setor de saúde e segurança? Os exames obrigatórios estão sendo realizados? Existem casos em que o empregador, quando muda de função, existe a necessidade de fazer o exame médico previsto lá para o caso de mudança de função, que isso é aplicável quando os riscos a que ele estava sujeito na função anterior não são os mesmos riscos da nova função. Nesse caso, há necessidade de o empregador submeter o empregado a esse novo exame. Os afastamentos pelo mesmo motivo estão sendo monitorados. Nós vamos falar um pouco ainda sobre os eventos de afastamento temporário, e vamos dar um exemplo rápido aí sobre as informações de saúde, as informações relacionadas a esses afastamentos temporários. Alguma resposta daquelas perguntas? Essa primeira eu já dei. Se no evento 2241 for verificada a exposição
a agentes nocivos, lá no 1.200, o campo grau ESP tem que estar conforme a tabela 2 da social, ou seja, indicando que o empregado trabalha em uma daquelas condições que gera direito à aposentadoria especial. O pagamento da insalubridade deve corresponder a um risco identificado nos eventos de saúde e segurança. As mudanças de função devem ser acompanhadas pelo setor de saúde e segurança para que verifique se é o caso de submeter o empregado a um novo exame, que é o exame de mudança de função. Os afastamentos temporários, que é um evento que, apesar de muitas pessoas considerarem como um evento de saúde e segurança, é muito importante que todos tenham essa compreensão que, para efeito de definição do cronograma, ele não é considerado evento de saúde e segurança, ou seja, ele não entra a partir de janeiro de 2019. Para as empresas do primeiro grupo, ele já entrou agora desde 1º de março de 2018. O prazo, eu vou me ater aqui aos afastamentos temporários que dizem respeito à saúde e segurança. Então, dentro dos afastamentos temporários, nós temos férias, licença maternidade, aposentadoria por invalidez, e esses dois aqui que interessam, que é o afastamento por acidente ou doença relacionada ao trabalho. E aí, se tiver havido um afastamento de um dia, mesmo de um dia, esse afastamento tem de ser informado ao E-Social. Então, lembrando, se houve esse afastamento, se houve um acidente relacionado ao trabalho, além de a empresa enviar a CAT, tem de enviar também o evento de afastamento temporário. Se o empregado sofreu um acidente, mas não houve afastamento, a empresa tem que informar a CAT e não informa o evento de afastamento temporário. O evento de afastamento, como o nome diz, só deve ser enviado se tiver efetivamente havido o afastamento do empregado. Se não, será enviado apenas a CAT. E os afastamentos decorrentes de acidente ou doença não relacionada ao trabalho, esses apenas os de 3 dias ou mais é que devem ser informados ao E-Social. Então, eu tenho aqui 2 exemplos. O empregado teve 3 afastamentos por uma mesma doença relacionada ao trabalho. O primeiro, do dia 1º de março de 2019 a 2 de março de 2019. O segundo, no dia 8 de março ao dia 17, de 10 dias. E o terceiro, do dia 13 ao dia 17 de abril de 2019. Então, veja que esses 2 primeiros afastamentos, esse primeiro de 2 dias, como ele é relacionado ao trabalho, ele tem de ser informado ao E-Social. Então, no dia 7 de abril, a empresa terá de enviar esses 2 afastamentos ao E-Social. Esse terceiro, se nós olharmos, dia 16 de abril, no dia 16 de abril, esse empregado completa 16 dias de afastamento. Então, nesse mesmo dia, se esses 3 afastamentos são pelo mesmo motivo, nesse mesmo dia aí, no dia 16 de abril, esse terceiro afastamento terá de ser informado. Em consequência, o empregador, ele não paga o dia 16 e o dia 17 de abril. Quem vai pagar esses 2 dias de afastamento é a Previdência Social. A empresa paga só os 15 primeiros dias. Nesse segundo exemplo, o empregado teve 4 afastamentos, um de 2 dias, um de 11 em março, em abril ele teve um de 2 e outro de 2 dias. Então, veja que o primeiro afastamento, por ser de 2 dias, de uma doença não relacionada ao trabalho, ele não tem de ser informado ao E-Social. Então, no dia 7 de abril, a empresa só tem de informar o segundo afastamento, que é o de 11 dias. No dia 16 de abril, o empregado volta a trabalhar no dia 15 de março. No dia 7 de abril, a empresa envia a informação do segundo afastamento. No dia 13 de abril, o empregado volta a ter um novo afastamento de 2 dias, pelo mesmo motivo. E no dia 16 de abril, o empregado, no dia 14, ele termina o seu afastamento. No dia 15, ele trabalha. E no dia 16, ele volta a se afastar. A empresa, nesse caso, ela terá de aquele primeiro afastamento que ela não tinha informado, ela não era obrigada a informar, mas ela vai ter de informar
esses 3 afastamentos, o primeiro, o terceiro e o quarto, no dia 16 de abril, que é no dia que o empregado completa 16 dias de afastamento pelo mesmo motivo. É bem verdade que a empresa só vai ter como saber se é pelo mesmo motivo, se nesses 4 atestados houver a CID. E a CID só tem que estar se no atestado, se for por uma doença relacionada ao trabalho. Nesse terceiro exemplo, também por uma mesma doença não relacionada ao trabalho, o empregado teve um afastamento de 16 dias, e aí a empresa, no dia 19 de junho, já tem de informar esse primeiro afastamento, que é o dia que o empregado vai ter de ir ao INSS para requerer o seu auxílio-doença, e ele volta a trabalhar no dia 20 de junho, e no dia 10 de agosto, a menos de 60 dias do seu retorno, ele volta a se afastar pela mesma doença. Nesse caso, no próprio dia 10 de agosto, a empresa tem de enviar esse novo afastamento. Nesse caso, é a Previdência Social quem paga a partir desse dia. A empresa só paga, como eu já disse, só paga os 15 primeiros dias. Desse dia em diante, quem paga é a Previdência Social. Mas, para isso, o empregador terá de fazer esse mapeamento e prestar essas informações ao E-Social. Nós temos alguns números aqui, já finalizando, do total previsto de 14.200 empresas que estão no primeiro grupo. Até ontem, nós tínhamos 12.218 empresas haviam enviado pelo menos o evento S1000, pelo menos o evento, aquele primeiro evento que a empresa manda. Essas 12.000 empresas mandaram 7 milhões e 100 mil eventos, desculpe, essas empresas mandaram já as informações de 7 milhões e 100 mil empregados, de um total previsto de 11 milhões que são empregados dessas 14.200 empresas. Essas 12.000 empresas mandaram 20 milhões 791 mil eventos. Então, as pessoas se espantam com esse número e dizem, mas são só 12.000 empresas, mandaram 20 milhões de eventos? Sim, se nós olharmos, se uma empresa tem uma tabela de rubricas com 300 rubricas, na verdade ele mandou 300 arquivos, né? Por isso que nós temos aí um número grande de eventos enviados. Volumetria prevista para o mês de abril mês de março e abril, há uma previsão de 134 milhões de eventos a serem enviados, e uma pergunta que muitas pessoas fazem, quanto às autuações, as empresas que não prestarem as informações ao E-Social irão sofrer multas? Sim, com certeza irão sofrer multas, talvez não nesse primeiro momento. Os órgãos ainda irão definir como é que vai funcionar esse processo de aplicação de multa e imposição das penalidades para os empregadores que não cumprirem com suas obrigações perante o E-Social. Mas, como eu já disse, os órgãos ainda não definiram como é que vai funcionar esse processo de aplicação de multas. Orientações para os próximos passos. Em relação a essa nova fase que nós vamos ter a partir de maio para as empresas do primeiro grupo, checar suas tabelas de rubricas, verificar a correta incidência de previdência, de fundo de garantia e de imposto de renda, porque é com base nessa informação que a empresa prestou que as guias de previdência, de fundo de garantia e do imposto de renda serão geradas. Então, o empregador tem muita responsabilidade na hora que constrói a sua tabela de rubricas, porque é com base na informação de incidência ou não que ele mesmo presta que as guias serão geradas. A qualificação cadastral, que nós já falamos, a importância de haver esse saneamento cadastral em relação tanto aos atuais empregados quanto aos novos empregados também, verificar se os seus PPRA e PCMSO foram elaborados de acordo com o que manda as normas, porque só com base nesses programas bem elaborados e que atendam aos requisitos mínimos é que os empregadores conseguirão prestar as informações relacionadas à saúde e segurança. E, por fim, a sistematização das informações. Sobretudo em relação às informações de saúde e segurança, havia um índice muito baixo
de empresas que têm as suas informações de saúde e segurança sistematizadas em um aplicativo informatizado. Nós sabemos que quase todas as empresas têm um sistema de gerenciamento de folha, um sistema de gerenciamento de pessoal, mas poucas empresas têm esse mesmo sistema que trabalha com as informações relacionadas à saúde e segurança. E aí chegamos aqui à conclusão, ao fim dessa nossa apresentação. Devolvo aqui a palavra aqui para a nossa colega e, ao final, fico à disposição aí para alguma pergunta que nos seja enviada. Obrigada, Luiz. Temos muitas perguntas relacionadas ao tema, mas antes, pegando o gancho do que você falou sobre a questão da informatização da área de saúde e segurança do trabalho, que, conforme você também colocou, as empresas já estão mais maduras com relação à informatização da sua folha de pagamento. Hoje não se fala em uma empresa fazer na mão uma folha de pagamento ou utilizar alguns recursos aí, Excel, essas coisas para gerenciamento da área. No entanto, na parte de saúde e segurança, é muito comum que as empresas utilizem esses meios informais, e o e-social traz aí uma vertente, talvez uma pressão para que as empresas otimizem esses seus processos e, assim, garanta uma maior qualidade na prestação da informação que está sendo gerada também. Então, em cima dessa vertente, falar um pouquinho da LG. A LG é uma empresa que já está há 32 anos no mercado, destinado aí e dedicada à gestão de pessoas. Hoje nós temos aí um corpo de colaboradores de mais de 500 colaboradores. Processamos a folha de pagamento e temos soluções voltadas para várias áreas de gestão de pessoas, mas processamos a folha de pagamento para mais de 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil. Temos diversas premiações, tanto como as 100 melhores fornecedoras de RH do país, quanto as fornecedoras de HCM também, citada como não só no ranking brasileiro, mas no ranking nacional. E a LG hoje também tem aí na sua carteira mais de 900 clientes no seu ramo de atuação. Dentre as soluções voltadas para atendimento ao e-social, nós temos tanto a parte de folha de pagamento, que gerencia a admissão do funcionário, a estrutura da tabela ali das informações de tabela do e-social, quanto cargos, empregador, lotação tributária, quanto também a parte de envio da mensageria, envio dos dados e gestão para o e-social, quanto a parte de capacitação dos colaboradores, montar trilhas de competências e trilhas de desenvolvimento desses colaboradores, garantindo que, assim, eles estejam aptos a conhecer tanto o que o e-social exige, quanto a conhecer também os processos de gestão que o e-social está envolvido. E um módulo aí específico, que é o tema da nossa palestra de hoje, que é sobre saúde e segurança ocupacional. Nós temos uma parceria com a Eixo Tecnológica, que é muito mais conhecida pelo nome do produto, por isso que eu falei que o Kilder era do SOC, porque o SOC é um nome mais comentado e mais comum de ser identificado no mercado. Então, Kilder, eu queria que você nos falasse um pouco sobre o SOC, sobre quais são as características e o que ele pode agregar para as empresas com relação ao entendimento do e-social. Claro. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sátila, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo contribuir com o evento e também podendo aprender, claro. Falando um pouquinho sobre o SOC, para quem não ouviu falar, para quem não conhece o SOC hoje é líder de mercado na área de soluções de software para soluções de gestão de saúde, segurança e previdenciária do trabalho. Nós estamos desde 2001, há 17 anos, construindo uma reputação, construindo e sustentando uma reputação de sucesso e credibilidade com os nossos clientes. Acredito eu, graças a uma veia muito forte de inovação tecnológica, aliada a uma visão estratégica da gestão ocupacional, graças aos nossos clientes, claro, que confiam no produto e nos auxiliam na evolução dele, na evolução do mesmo. E graças, com certeza, também às parcerias de sucesso que a gente tem, como o caso da LG Lugar de Gente, tem se mostrado uma parceria muito importante nessa carreira e nesses nossos desafios. O SOC, ele tem uns pontos importantes para falar do SOC. Nós fomos certificados pela ISO 27001,
É um selo que garante o sigilo, integridade e confidencialidade dos dados gerados, dos dados de saúde ocupacional dos nossos clientes. Fomos certificados também pelo MPS-BR, que é um selo que garante, de acordo com a ISO IEC 12.207, garante processos para avaliar a qualidade do software, a qualidade e manutenção do software desenvolvido. Hoje o SOC é um software 100% web, né, na nuvem. Nós temos a maior base ocupacional do país, são mais de 6 milhões de vidas gerenciadas, 140 mil empresas, mais de 6 mil usuários simultâneos trabalhando na plataforma, e mais de 250 módulos que nos auxiliam a proporcionar aos clientes essa agilidade operacional para atender o E-Social e os prazos que o governo emprega. Falando um pouco mais do E-Social, voltando um pouco mais do E-Social, deixando um pouco a ferramenta, é um consenso nosso, eu acho que meus colegas aqui vão concordar comigo, que o E-Social, ele vai muito a mais, ele é muito além do que layout, ele é muito mais do que você adequar um software a layouts, manuais, a prazos. A gente costuma dizer que o E-Social, na verdade, é uma combinação de gestão, processos e tecnologia. Ambos, a harmonia desses processos que criam que garante uma qualidade no produto e na solução do E-Social, por assim te dizer. E o SOC, para garantir essa harmonia nesses processos, o SOC contém alguns módulos, como eu falei, mais de 250 módulos, mas ele tem 5 palavras-chave, 5 componentes-chave que têm garantido sucesso nessa nossa jornada do E-Social. São, basicamente, a gestão integrada de processos, né, trabalhistas com os nossos colaboradores e com o nosso parceiro. Na verdade, eu poderia citar também a constante adaptação, porque a gente sabe que a necessidade da flexibilização de uma ferramenta por causa da heterogeneidade que os nossos clientes têm na gestão ocupacional, né? Cada cliente trabalha de uma forma diferente, a gente sabe que não é uma solução homogênea, então essa adaptação corrente e rápida tem sido uma vantagem muito grande. Posso citar também o envio das informações aos órgãos, melhor acompanhamento gerencial, maior qualidade da vida dos colaboradores para suas empresas, a integração e conectividade, pegando só apenas um gancho com a rede SOCnet, é um diferencial muito grande do nosso produto, que possibilita a integração de diversas maneiras, de forma mais eficaz aos nossos clientes. A agilidade operacional, claro, processos bem definidos e bem mapeados, nos ajudam a estar antenados a mudanças e propor mudanças mais rápidas à medida que o E-Social vai impondo suas alterações, né, podendo preparar os nossos clientes com uma antecedência e visando sempre a proporcionar agilidade operacional para os nossos clientes. Dentro do módulo Medicina e Segurança do Trabalho da LG, ou SOC, a gente tem diversos módulos que ajudam em todas as partes do E-Social, desde o input da informação, a qualidade do dado inserido dentro do SOC, que a gente sabe que é um problema hoje. Então, a gente proporcionar uma agilidade e uma qualidade no dado inserido é muito importante, até relatórios de inconsistências de dados do E-Social, interfaces para agilizar e informatizar o processo de input das informações. Então, toda essa gama de produtos que o SOC possui, visando, como eu disse, só para reforçar, sempre visando a qualidade do input da informação e visando a agilidade operacional do sistema e dos nossos clientes. Acho que, de uma forma geral, é isso, Sátila. A gente tem muitas informações e muitos projetos, muitos produtos para mostrar, mas, de uma forma geral, uma visão superficial sobre o SOC seria mais ou menos isso. Um ponto do SOC que você tocou, que eu acho bastante interessante, eu gostaria de dar uma ênfase. É muito comum que na parte de saúde e segurança, a empresa muitas vezes não tem o SESMIT formado dentro da sua organização e ela acaba terceirizando essa atividade para um prestador de serviço, né? E o SOCnet, ele vem justamente para apoiar a empresa nesse ponto, porque ele possibilita que a empresa identifique profissionais espalhados pelo Brasil,
onde ele pode efetuar a contratação desse profissional e ele já fazer a imputação dessa informação direto na aplicação, ganhando aí a na base do agilidade, cliente, direto, né? Ganhando agilidade, segurança da informação por conta das validações estarem sendo feitas dentro do próprio sistema, além de ganhar aí esse processo. Imagina, se o cara faz um ASO, manda um documento que tem que chegar em determinado dia na empresa, então isso é feito de uma forma mais automatizada. Nós vamos passar agora, nós tivemos aqui várias perguntas, vou voltar aqui para a transmissão online e vamos responder os questionamentos que vocês fizeram ao longo da apresentação, e quem ainda estiver aí com alguma dúvida, pode nos remeter que nós vamos passando aqui, tentando responder. Vou pegar aqui no celular, vou perguntar algumas para o Luiz aqui, se ele quiser passar, depois a gente também pode dar resposta. Mas uma dúvida que foi recorrente aqui é sobre a informação de afastamentos para estagiários, né? Ou seja, você falou sobre a dedicação dos riscos lá de saúde, da parte de saúde e segurança para estagiários. Explica para a gente um pouquinho o papel, então, da saúde e segurança voltado para o E-Social com relação a estagiários. Em relação ao estagiário, serão as de saúde e segurança, serão as informações o 2240, o 2240, que as condições ambientais, identificar em qual ambiente o estagiário trabalha e a quais riscos ele está sujeito, e o 2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador. Ou seja, o estagiário ele tem de ser submetido aos exames previstos lá na NR7. Em relação aos afastamentos temporários, eu não vejo necessidade de serem informados. Talvez até, se for o caso, nós tenhamos de deixar isso mais claro lá no manual. Mas, geralmente, se informa o afastamento de um estagiário, de um empregado, porque tem implicação lá na Previdência em relação ao auxílio-doença. Talvez seja o caso de nós verificarmos se precisa ou não informar os afastamentos temporários dos estagiários. Aqui uma pergunta que eu acho que é mais voltada para a forma como a pessoa trabalha, né? Onde indicar os riscos do empregado para o E-Social? Na tarefa, no posto de trabalho, no local de trabalho, na sessão, na função ou no próprio funcionário? Isso eu acho que depende bastante, né? Para o E-Social é no ambiente e na relação do ambiente com esse colaborador. Na individualização, né? Certamente, o profissional que elaborava o PPRA é que vai ter de ter um parâmetro para verificar quais são os riscos que existem naquele ambiente e a quais riscos o trabalhador está sujeito. Eu acredito que seja em cada atividade que o empregado desempenha, quais são os riscos a que ele está sujeito no desenvolvimento daquela atividade. Então, teoricamente, assim, se existe um risco, igual você colocou na apresentação, se existe um trabalhador que dentro de um determinado ambiente ele está sujeito, só ele naquele ambiente, sujeito àquele risco, lá no 2240 é que você vai fazer a vinculação desse risco ao funcionário. Não é simplesmente o fato de estar associando ao ambiente, que significa que ele está exposto a todos os riscos que aquele ambiente está sujeito. Isso é individualizado em relação a cada empregado. Eu acho que gerou uma confusão com relação à CAT, né? Então, assim, alguém perguntou aqui, mas vai haver eliminação da CAT? Não é que vai haver eliminação da CAT, não é isso? O que vai substituir é que hoje ele informa através do sistema CAT Web, e a partir de janeiro de 2019 ele vai informar através do envio CAT, do envio do evento CAT. Do evento CAT, né? E aquelas que não são geradas pelo próprio empregador continuarão através da aquelas CAT pessoas Web. Que são autorizadas a emitir CAT, eles irão continuar a utilizar o CAT Web. Aqui teve uma pergunta um pouco inversa ao seu exemplo, que você falou com relação ao pagamento da insalubridade, a periculosidade, a partir do momento em que eu indico que o funcionário está sujeito ali à insalubridade, em contrapartida eu tenho que ter lá no 1.200 um pagamento da insalubridade referente a isso. Nós temos aqui uma empresa que
Por liberalidade dela, ela pagava a insalubridade, depois foi feito o mapeamento lá dos riscos, das condições insalubres, e viu que ela não, que a atividade que desempenhava não era insalubre. Então, como os empregados eles já recebiam a insalubridade, ela está pagando a insalubridade para esses funcionários, e para os novos que são contratados ela não tá pagando. Então, a pergunta é o contrário, ela vai ter o evento de insalubridade no 1.200, mas não vai ter a indicação da salubridade lá nos outros eventos de saúde e segurança. Tem alguma perspectiva de validação por parte do governo com relação a esse ponto? Talvez nesse caso aí o mais adequado seja ele, apesar de ter uma verba que ele pode até chamar de adicional de insalubridade, mas ele não vai vincular essa verba à natureza a natureza jurídica daquela verba. Ele não vai dizer que é adicional de insalubridade, que na verdade não é. Ele pode até dizer que é uma natureza, tem lá outros adicionais. Como se fosse uma bonificação, alguma como coisa se fosse uma assim bonificação que ele está pagando em razão para não haver redução salarial. Mas ele pode sim, nesse caso, vincular aquela rubrica a uma outra natureza de rubrica que não é insalubridade. Entendi. Porque o pagamento de insalubridade e de periculosidade, ele pode gerar efeitos previdenciários, pode vir a gerar efeitos de um empregado ter direito a uma aposentadoria especial e tal. Então, por isso que a insalubridade e a periculosidade só deve ser paga quando realmente o laudo emitido pelo profissional que elaborou dizer que aquela atividade é insalubre ou é perigosa. Aí sim é que aquele adicional tem a natureza de adicional de insalubridade ou de periculosidade. Se ele paga por liberalidade, ele pode até chamar com esse nome, mas ele deve enquadrar em outra natureza de rubrica. Tem algumas perguntas aqui relacionadas a EPIs e EPCs para o E-Social. Como se é obrigatória a prestação dessas informações e como se dá a prestação dessas informações no E-Social? Sim, lá no 2240, em substituição ao que hoje nós temos no PPP, o PPP, o empregador diz, esse empregado utilizava EPI, o EPI eliminava aquele risco. Então, todas aquelas perguntas que hoje estão no PPP, elas foram transpostas para o evento 2240. Então, se o empregado utiliza EPI, se é fornecido a ele um equipamento de proteção coletiva, essas respostas são dadas no 2240. Inclusive o CA do EPI, que era composto no PPP, também está no 2240. Então, exatamente. Lá no 2240, identifico qual é o ambiente, quais são os riscos e quais são os EPIs ou EPCs e se o EPI é eficaz colocados. ou não. Exatamente. Dizendo, no caso de EPI, como ele falou, qual é o número do CA daquele EPI. Ok. Com relação à CAT ainda, uma dúvida que surgiu após a nossa resposta é se essas CATs que são transmitidas, que vão continuar sendo transmitidas pelo CAT Web, que são por esses terceiros, se elas serão sincronizadas com o E-Social. Veja, certamente o INSS, a Previdência Social, ele hoje tem um banco de dados de CAT. Esse banco de dados hoje ele é alimentado pelo CAT Web. A partir do E-Social, esse banco de dados dele vai ser alimentado pelo E-Social, as CATs emitidas pelos empregadores, e pelo CAT Web, que são as CATs emitidas pelas outras pessoas que não os empregadores. Então, essas informações que vêm por esses dois canais, E-Social ou CAT Web, eles vão alimentar o banco de dados da Previdência. Tudo isso em relação ao CAT. Na vida do trabalhador e nas consequências previdenciárias também, que vão refletir nos benefícios que ele terá direito ou não. Né? Isso. Multas, né? Todo mundo preocupado com multas. Então, a pergunta é quando que começarão a ser emitidas as multas e autuações? Eu até achei interessante essa pergunta, porque você colocou aí que uma expectativa era que 14, 15 mil empresas fizessem entrada nesse primeiro momento e a quantidade está abaixo do que estava previsto, tanto no número de empresas que ingressaram no E-Social, quanto também no volume de eventos transmitidos. Então, existe alguma mobilização da parte do governo para incentivo dessas empresas a entrar no E-Social, alguma expectativa de aplicação de multas ou não? Como eu já disse, os órgãos ainda não publicaram, eu acredito que
cada um desses órgãos irá publicar um ato regulamentando como é que vai funcionar essa questão das multas. Até lá, o que se diz é que as empresas não se preocupem com multa. Acho que nem as empresas, nem os órgãos, nesse momento, estão preocupados com multas. Estamos todos preocupados com que todos venham para o E-Social e comecem a prestar as informações ao E-Social. É bem verdade que irá chegar um momento que, a partir daquele momento, os órgãos irão começar a aplicação de multas. Mas não é o objetivo desse momento agora de implantação do E-Social. Com relação aos atestados, aos afastamentos, algumas dúvidas. Primeiro, a indicação, a pergunta é, se eu já sei que o funcionário vai ficar ali mais que 16 dias afastado, eu já posso fazer o envio desse atestado, ou eu tenho que esperar efetivamente ali o 16º dia para fazer a incorrência da transmissão do evento? O prazo é até o 16º dia. Até, né? Então, significa... Não me lembro da regra de validação, se ele aceita uma data futura. No 16º dia de afastamento dele. Tem que ser só no 16º, um dia antes, não? Não. Se a gente fosse fidedigno ao manual, no 16º dia de afastamento é que você tem que enviar. Então, o mais importante ainda é ter um sistema automatizado para gerenciar esses dados, né? Também uma pergunta relacionada se a empresa optar por fazer o envio de todos os afastamentos, mesmo aqueles que ela não é obrigada hoje. Não há problema. Não há nenhum problema, ok? Ele não é obrigado, mas se ele quiser mandar todos os eventos de 1 e de 2 dias, os afastamentos de 1 e de 2 dias, pode mandar. Mas esse foi um pedido das confederações patronais para que não precisasse mandar os afastamentos não relacionados ao trabalho de 1 e de 2 dias. O argumento é que é uma volumetria muito grande e que essa informação não tem muita aplicação prática. Por isso que o comitê gestor abriu aí essa possibilidade de só precisar mandar os de 3 dias em diante, desde que não sejam relacionados ao trabalho. Se forem, mesmo de 1 dia, devem ser enviados. A outra pergunta é mais uma confirmação da regra que já foi colocada, que é no sentido do prazo dos envios também do afastamento. Então, você deu um exemplo em que tinha um afastamento de 2 dias ali, em que a empresa não era obrigada, depois ele teve um afastamento com mais de 2 dias, aí sim a empresa era obrigada a fazer a transmissão até o dia 7, e depois houve a incorrência de um outro afastamento que totalizou aí mais que 15 dias e acabou obrigando que esse primeiro afastamento também fosse transmitido. Então, a dúvida aqui, mas só para esclarecer, é o porquê que a data não é até o dia 7 para aquele primeiro afastamento. É porque o INSS precisa receber essas informações no 16º dia, porque naquele dia o trabalhador já pode ir à Previdência Social e requerer o auxílio-doença. Pago pelo INSS. Sim. Que é pago pelo INSS. Por isso que naquele dia essa informação já tem que ser prestada. Outra dúvida é com relação ao envio também dos eventos, dos exames não periódicos, né, ali a realização dele. Então, com relação aos lançamentos dos exames não periódicos, de mudança de função, tem prazo para cadastrar no sistema a data em que realizou o exame? É o dia 7 do mês seguinte. O dia 7 é o dia do envio, né? É do envio do evento 2220, monitoramento de saúde. Então, assim, se ele mudou de função hoje, tem um prazo lá legal para a realização desse exame, tem até o dia 7 para fazer efetivamente a transmissão do mês dele subsequente ao exame. Nesse caso, nós temos que separar, nós temos 2 prazos, né? Um prazo que está previsto na NR7, que é o prazo para ele realizar o exame, que eu não lembro de qual é o prazo. E o outro prazo é para ele informar que realizou o exame, que é enviar o evento 2220. Então, o prazo do 2220 é sempre o dia 7 do mês seguinte ao da realização do exame. Esse prazo, ele vem no manual do E-Social. O prazo para realizar o exame, esse prazo está definido na NR7. Então, ainda que a empresa fez o exame fora do prazo, teoricamente, essa empresa está sujeita a ser multada porque não cumpriu com o prazo previsto na NR7. Mas se ela, no dia 7 do mês seguinte, da realização do exame,
ela enviar o 2220, ela cumpriu o prazo de envio do 2220, que é o dia 7 do mês seguinte, é o da realização do exame. Então, nós temos 2 prazos, um para realizar e outro para informar. Uma pergunta aqui relacionada à obrigatoriedade de preenchimento do CID, né? O CID sempre é um assunto meio polêmico, né? Então, ele pediu para comentar a respeito dos atestados sem CID. Como efetuará o lançamento desses atestados para o E-Social? Então, pelo que eu entendi, há uma regra que define quando que o atestado é obrigatória a prestação ou não do CID, né? Vocês poderiam comentar um pouquinho a respeito disso? Apenas quando o motivo é o motivo 1, que é doença relacionada ao trabalho, aí é que o layout do E-Social exige que, com o motivo 1, o campo CID tem que ser informado. Com o motivo 3, que é doença não relacionada ao trabalho, esse campo CID não é obrigatório. Então, a informação do campo CID não é obrigatória. Entendi. Estão pedindo também para explicar um pouco sobre a conversão do auxílio-doença em acidente de trabalho, como operacionalizar isso junto ao E-Social. Tá, a empresa está tratando aquele afastamento como auxílio-doença e 5 ou 6 meses depois, por exemplo, a Previdência Social converte do 31 para o 91. Exatamente. Né? Aí, nesse caso, você vai ter que informar, naquele mês, você vai ter que retificar aquele afastamento que você informou lá atrás com o motivo 3 e dizer que é o motivo 1, e aí você tem de recolher o fundo de garantia daquele período, porque durante um afastamento de uma doença relacionada ao trabalho, é devido ao recolhimento do fundo de garantia. E aí você vai ter de reabrir todas as folhas, não, na folha do mês em que houve essa transformação pela Previdência, você irá conseguir colocar lá no 1.200, que é no evento de remuneração, tem um grupo chamado Infoperante. Então, nesse grupo aí tem as letras lá, convenção coletiva, acordo coletivo, lei, e tem uma letra lá, que é exatamente conversão do auxílio-doença em auxílio-doença acidentário. Então, na folha daquele mês, você irá conseguir jogar o valor numa rubrica informativa de quanto era o salário dele naqueles meses para trás, e você não vinha recolhendo, e aí a Caixa Econômica Federal, quando recebe esse evento, a Caixa Econômica sabe que naquela competência ele tem de gerar a guia de recolhimento do fundo de garantia para que o empregador recolha o fundo de garantia com os acréscimos legais, mas o empregador não precisa reabrir todas as folhas. Naquela folha, ele consegue recolher esse fundo de garantia retroativo. É bem verdade que com os acréscimos, mas pelo menos sem ter o trabalho de reabrir todas as folhas. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder, está relacionada ao envio das informações quando utilizam o sistema de folha de pagamento e o sistema de saúde e segurança de outro fornecedor, né? Então, a pergunta basicamente é assim: como está definido a mensageria para o envio das informações de saúde e segurança para que tenha outro sistema de folha? Imagina que eu tenho um sistema de folha da LG e saúde e segurança de um parceiro. Enviaremos os dados de SST como? Então, a orientação que eu acho que é unânime, independente de qual seja o fornecedor do A e do B, é que quanto mais unificada seja esse processo de transmissão das informações do E-Social, maior garantia a empresa tem também com relação à qualidade da informação que está sendo transmitida. Então, tomando a LG como exemplo, nós temos a parceria com a Age, que é a desenvolvedora do SOC, então nós estabelecemos uma integração onde, ao admitir um funcionário, esse funcionário é carregado para dentro do SOC, para que seja, no processo de admissão, na verdade, seja feito o ASO admissional, lá para verificar se ele está apto ou não a exercer essa função, e a partir da realização desse ASO no SOC, é feita uma integração com a nossa mensageria, porque há uma necessidade, pelo menos do nosso ponto de vista, de centralização dessas informações, onde você vai conseguir verificar se a admissão já foi transmitida ao E-Social, se o ASO referente àquela admissão já foi, se os eventos que representam a insalubridade já foram transmitidos, fazer o batimento dessas informações também com as informações de remuneração que estão lá no 1.200, que são o escopo de folha de pagamento.
Então, existem essas integrações que estão sendo feitas com o objetivo de fazer a centralização, mas existem também algumas outras práticas de mercado em que a empresa, se ela tem somente o módulo de saúde e segurança, às vezes ela designa a responsabilidade para que alguém que gerencie essa área faça a transmissão através da mensageria desse próprio aplicativo. Então, isso acaba variando bastante, né, Killer? Realmente, como você bem colocou, o SOC tem a possibilidade do envio individual das informações, mas pela experiência que a gente está tendo nesse período de produção do e-social, quanto mais centralizado é a solução, menos suscetível a erro é o processo. Então, se possível for, a recomendação é que a mensageria seja centralizada com os dados de folha e de saúde e segurança do trabalho, mesmo porque há interdependência entre eventos. Então, para enviar, por exemplo, o evento 2230 de afastamento, você necessita obrigatoriamente enviar o 2200, que é a admissão. Então, se o envio é descentralizado, há intercorrências e podem haver mais falhas no processo do que você centralizar a informação. Mas, como você bem colocou no final, fica a critério do cliente. Se ele quiser enviar de uma maneira descentralizada, a gente atende também. Pegando o gancho com essa parte de envio e de descentralização, a gente sabe que a parte ali de gestão de folha de pagamento e a parte dos processos de gestão de RH e saúde e segurança, eles são um pouco separados, né? As gestões são diferentes, os processos são diferentes também. Então, uma pergunta aqui é com relação ao envio das informações com relação ao certificado digital. Porque hoje é comum que a área administrativa financeira que tenha posse desse certificado digital, que dá acesso ali também ao portal da Receita Federal e algumas outras informações. Então, a dúvida dele é assim, hoje é o presidente da empresa, ou o cara ali, do administrativo financeiro, que tem acesso a isso. Como é que eu faço? Ele vai ter que me ceder uma procuração para eu conseguir fazer a transmissão? Então, pelo que eu me lembro, existe ali no e-social uma definição, uma tipificação das procurações eletrônicas que você consegue fazer essa segregação de visibilidade que cada papel desse que vai transmitir a informação vai ter de visibilidade dentro da aplicação, não é isso? Isso mesmo. Eu não sou da área de tecnologia de informação, mas eu acredito que o próprio sistema interno, ele pode gerenciar esses setores. Por exemplo, o setor de pessoal, utilizando uma senha própria lá, ele pode mandar a informação, passa por um filtro de um certificado digital único e aí encaminha a informação para o e-social. Esse gerenciamento ele pode ser feito, na minha opinião, tanto através de uma procuração que o setor encaminha direto, para um canal direto, ou o setor encaminha para um local naquele sistema em que ele unifica todas as informações e ele, com o certificado digital, naquele momento ele encaminha as informações. Eu tenho visto pegando um gancho com essa pergunta, a gente tem recebido vários questionamentos a respeito de uma pergunta que está muito relacionada, que é assim, principalmente no âmbito do prestador de serviço. Perguntam muito, questionam muito, mas quem vai assinar os dados do meu cliente, porque o certificado eletrônico é dele. A certificação digital tem que bater com o CPF, do caso, do cliente. Então, como é que eu faço para assinar? Então, eu vejo como, pegando o gancho das duas perguntas, eu vejo como dois casos. Primeiro, através do ECAC, né, do site do governo, você consegue emitir procurações eletrônicas digitais. Então, o cliente do prestador de serviço pode fazer uma procuração eletrônica para que o prestador de serviço possa assinar os eventos dele e assim fazer o envio para o social. Como também no caso que você mencionou, sim, pode haver uma procuração eletrônica do certificado do SNPJ-A, permitir que o SNPJ-B façam algum determinados eventos ou faça a assinatura desses eventos dentro do social. Existem ali, se eu não me engano, 5 tipos de procuração, grupos, né? Tipo de procuração, sendo que um específico é justamente pela parte de saúde e segurança do trabalho, para que, se você designar a procuração, essa pessoa não tenha acesso ali à folha de pagamento, as informações da admissão do trabalhador. A última pergunta, que só em função da quantidade que teve mesmo dela aqui, e que é recorrente, eu recebo ela também direto, que é sobre como prestar as informações de saúde e segurança para aquelas pessoas que trabalham em vários locais ou com vários tomadores de serviço. Isso é bastante recorrente, né? Então, eu tenho
sei lá, um médico que hoje ele trabalha no hospital A, amanhã ele trabalha no hospital B, depois de amanhã não sei. Da mesma empresa. Da mesma empresa, só que cada um ambiente com um risco diferente. Como é que é essa operacionalização dessa transmissão também? Como eu disse, lá no 2240, eu posso vincular aquele trabalhador até 99 ambientes. Ou nesse caso desse médico que trabalha em 3 ou 4 estabelecimentos daquele CNPJ raiz, ele vai vincular aquele médico a 4, 5, 6 estabelecimentos. Mesmo que ele trabalhe um dia na semana só Sim. nesse ambiente, não tem a ver com a periodicidade do trabalho dele lá, e sim com o fato dele prestar em algum momento o serviço naquele ambiente. Exato. Dentro do 2240 há um campo descrição das atividades, salvo engano é isso, que é um campo que converge, é um campo texto, e você utilizando o verbo, semelhante ao que nós temos no PPP hoje. Utilizando verbos, você vai dizer o que é que aquela pessoa, o que é que aquele empregado realmente executa em relação às tarefas. Naquele campo, se for o caso, se o empregador quiser acrescer aí informação relativa de que é um trabalho eventual, que ele vai todo dia, enfim, como é um campo texto, cabe ali, naquele momento, fazer alguma explicação. Ok. Então, pessoal, terminamos o nosso webinar. Quero agradecer mais uma vez ao Luiz pela disponibilidade e ao Kilder. Agradecer a todos que participaram também. Nós tivemos aí mais de 3.000 inscrições, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Tivemos bastante perguntas, dei uma consolidada nas perguntas que foram feitas, porque é muita pergunta mesmo. Perguntas sobre GFIP, perguntas sobre afastamento, que tá bombando mesmo. Só voltando para uma pergunta que me fizeram, deixa eu ver aqui, com relação aos web services. Tá. Então, assim, nós, LG, como estabelecemos essa parceria com a AID, já é uma parceria de longa data, que tem dados frutos excelentes, graças a Deus, né, Kilder? Então, nós estabelecemos uma integração em que a responsabilidade pela transmissão, ou seja, o envio, é feito a partir da mensageria da LG. Então, ao ser feito o registro, a vinculação de um funcionário a um risco, ao ambiente de trabalho, a ser registrado o afastamento, ou o ASO, ou qualquer outra operacionalização dentro do SOC, essas informações são lidas pela nossa aplicação e através dessa mensageria que é gerenciado todo o processo de transmissão e conexão com os web services do governo, né? Então, nós, nessa integração, identificamos se aquela informação é uma inclusão de um dado ou se é uma retificação de uma informação que está prestada, se é o início de um afastamento ou se está sinalizando o término de um afastamento, e montamos esse arquivo para que seja transmitido no padrão estabelecido pelo governo. Dentro da mensageria da LG é feito o registro desse envio, informando quando é que ele foi feito o envio, quem foi que fez o envio, qual é o número do recibo, o número do protocolo, que foram retornados também para garantir que essa informação esteja gravada no ambiente do governo. E vou aproveitar essa puxadinha, porque você me deu uma informação hoje que, para mim, é muito importante, só para concluir, que os clientes, pelo menos a LG, e eu percebi em alguns grupos que eu participava, a insegurança, né? Eu estou mandando um arquivo, mas como é que eu sei que esse arquivo está lá no governo efetivamente? Então, a resposta que a gente dava é, se tem um número de recibo, é a sua salvaguarda de que essa informação está lá. Mas hoje ou ontem também foi liberado... Desde ontem. Desde ontem, né? O portal onde as empresas poderão fazer a consulta dessas informações, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o escopo desse portal. Nesse primeiro momento, o portal web ele está disponível apenas para consulta. Eu não sei a partir de quando ele vai estar disponível também para que o empregador, no caso de alguma contingência com o seu sistema, ele poderá também, através daquele portal, enviar as informações ao E-Social. Como eu disse, desde ontem está disponibilizado o portal web para todos os empregadores, mas nesse primeiro momento, apenas para ele consultar as informações que ele já encaminhou ao E-Social.
Então, agora, quem manda as informações lá para o ambiente de produção, ele consegue, além de ter o recibo, ele consegue visualizar fisicamente também esse dado no ambiente do governo. Sim. Acho que vai diminuir a pressão aí. Acho que eu estou curioso para ver também. Não sabia, acho que não, por parte das empresas. Eu acho que na sexta-feira passada foi publicada a nota no portal, dizendo que a partir de ontem, desde as 9 horas da manhã de ontem, estava disponibilizado o portal web para todos os empregadores. Que bom. Acho que isso vai trazer uma tranquilidade para as empresas, né? Visualizar efetivamente os dados que foram transmitidos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a todos que participaram do nosso evento. Tivemos aí mais de 3.000 inscrições, é sinal de que o tema é realmente importante e desperta interesse nas pessoas. Esperamos poder fazer outros eventos que contribuam para as empresas de uma forma geral, trazendo conhecimento, trazendo novidades aí com relação ao projeto. E se vocês quiserem ficar a par das novidades, convido vocês a conhecer aí os canais da LG nas redes sociais, seja no YouTube, Facebook, para que vocês estejam cientes quando tiver um novo evento, quais são as novidades relacionadas ao projeto social. Obrigada e até a próxima.